o que eu vou debater na tribuna para os colegas tomar uma decisão mais... Conforme é de praxe dessa casa, coloca em votação a alteração da pauta para que o doutor Reginaldo possa usar a tribuna dessa casa. Vereador, concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. O senhor tem 10 minutos. Assina as folhas de trás aqui, ó. Também. Não assinei tudo. Não, menos essas aqui, ó. Essa você não assinou. Essa daqui não. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, prezados companheiros vereadores, todos presentes na Câmara. Vou, durante 10 minutos, tentar passar para vocês uma experiência que eu tive conhecendo o sistema socialista em Cuba. Quando cheguei em Cuba, eu fiquei muito surpreso com a primeira paisagem que eu observei em Havana. Para vocês terem uma ideia, eu fui do aeroporto, atravessando a cidade, e eu não cheguei a ver um policial em Cuba, em Havana. Nenhum. Saí do aeroporto, a cidade de Havana é uma cidade limpíssima, cidade modelo para a humanidade. Conheço Bogotá, na Colômbia, chamada Atenas das Américas. Quem conhece, muita gente conhece Buenos Aires, Santiago. Havana surpreende pela qualidade de vida, pela qualidade da limpeza e pela organização do país. Foi a primeira surpresa que eu tive. Convivi 15 dias com os cubanos e pude observar, muito curioso, todo o sistema de analisar, conversar, perguntar da questão educacional, da questão da saúde, da questão política, da questão social, da questão histórica. E vou resumir aqui uma experiência muito interessante que eu tive conversando com 2 cubanos. Primeiro foi com o prefeito de uma cidade chamada Pinar del Rio. É uma cidade a 110 quilômetros de Havana, Havana é a capital, e conversando com ele como é que administrava a cidade ela tem 70 mil habitantes, é uma cidade de mais ou menos 500 anos, uma cidade muito antiga, e da colonização espanhola, né, a maioria dos prédios, lá não tem prédio mais do que 3 andares. E ele me colocou uma coisa interessante. Cuba tem 16 regiões, seriam 16 estados, a ilha. E há cerca de 13 milhões de pessoas em Cuba, habitantes. Esses 16 estados, nós estávamos no estado de Amistazar, esse estado já é chamado província. Lá são 11 cidades, cuja capital também é Pinar del Rio. Pinar del Rio tem o chamado delegado local, não é chamado prefeito, delegado local ou alcaide. A Câmara, que é chamada Assembleia, que é o equivalente que nós estamos aqui agora nesse momento, tem 80 parlamentares em Pinar del Rio. 80. A província, que são 16, seriam 16 estados, tem o delegado regional, o delegado da província, e são 120 parlamentares por cada província. Para vocês terem ideia, nós temos, né, o governador em Minas. Minas tem 77 deputados estaduais. E vamos para a Assembleia Nacional, que é em Havana. O sistema cubano de federal, são chamados parlamentares nacionais, é unicameral. No Brasil, nós temos o sistema bicameral, que é a Câmara dos Deputados e o Senado. Em Cuba não tem Senado, só existe os parlamentares nacionais, que são cerca de 415. Eu quero que vocês vão observando esses números que eu estou citando, para vocês verem a proporção. Se nós temos 415 parlamentares nacionais, que ficam situados em Havana, para uma população de 13 milhões de habitantes, nós sabemos que nós temos 555 deputados federais e 80 senadores. Dá uma média de 650 para cerca de 190 milhões de brasileiros, né? Quase 200 milhões de brasileiros. Então, nós vamos ver que a representatividade em Cuba é muito alta. O número de parlamentares pelo número de cubanos é muito maior do que no Brasil. Mas existe uma coisa muito interessante em Cuba, que é chamada CDR. O que é CDR? São Conselhos de Defesa da Revolução. Todo cubano participa de um CDR. Cada CDR é formado de 11 a 15 famílias. Por que funciona esse CDR? Esse CDR, aí nós vamos entrar na questão do impacto do sistema socialista na questão da administração pública. Essas de 10 a 15 famílias, a maioria deles são
Pinar del Rio, só para vocês terem ideia, tem um policial para 70 mil habitantes. Um policial. Eu nem cheguei a conhecê-lo, fiquei 3 dias e não cheguei a vê-lo lá em Pinar del Rio. É muito difícil você ver policial em Havana. Tá? Numa viagem, nós chegamos lá, foi um batedor da polícia, né, junto com 5, 11, nós estávamos em 252 brigadistas de 24 países. Havia na nossa brigada observadores internacionais. A Elaine, a assistente social de Formiga, ficou surpresa quando ela conversou com um membro da delegação da Nigéria, e ele teve que sair 2 dias antes, que ele ia para uma reunião em Genebra, da Organização Internacional do Trabalho. Então, havia observadores internacionais junto com as brigadas, para observar como que funciona o sistema socialista cubano e como que estão conseguindo, no país pobre, fazer da forma como eles estão fazendo. Então, os CDR são compostos de 10 a 15 famílias. Eles são os responsáveis por limpeza, pela organização, pela vigilância, o sistema próprio de saúde. Para vocês terem ideia, vamos pensar no PSF de Formiga. Aqui vocês sabem que nós temos 70 mil habitantes, temos 16 PSF. Cada médico cubano, do PSF de Cuba, ele é responsável por 1.000 a 1.100 pessoas. Então, seria como se Formiga tivesse 70 PSFs. Só para vocês terem ideia. Vocês imaginam uma cidade com 70 PSFs. Isso é o que tem em Pinar del Rio. Só tem um policial em Pinar del Rio. Então, as eleições que acontecem lá, para os parlamentares, são eleições de cada 2 anos e meio em 2 anos e meio. Já para o executivo, delegado local, ou prefeito, delegado regional, governador, ou presidente da República, é de 5 em 5 anos. Fidel Castro sempre foi votado. Agora, na última eleição, ele estava doente, não candidatou-se o Raul Castro, o irmão dele, que quase perdeu a eleição para um Valdez Fernandes, que é o presidente do Sindicato dos Operários de Cuba. E existia uma coisa interessante, que lá só existe um partido, o Partido Comunista Cubano. Eu explicando para o prefeito de Pinar del Rio que nós temos no Brasil cerca de 20 partidos, se não me engano, a memória é que nós somos 25 partidos no Brasil, e ele não entendeu. Eu falei, você está brincando, tem 25 partidos no Brasil? Eu falei, tem. Mas como é que vocês fazem lá? Aqui, né, o próprio Fidel disse que quando há um partido, o povo tem um partido. Se tem 2, 3 partidos, cada partido puxa para um lado. Não acontece no Brasil? Eu falei, acontece. Mas como é que vocês conseguem fazer isso lá com 25 partidos? Eu falei, é muito difícil, mas nós tentamos fazer uma democracia lá. E é interessante que, conversando posteriormente com um sindicalista em Havana, o maior problema que está tendo em Cuba hoje são dos 5 cubanos que estão presos nos Estados Unidos há 16 anos. Eu contei um pouco dessa história aqui. Mas o maior problema do sindicato cubano hoje é frear o Raul Castro. Raul quer mudanças na economia cubana. E o sindicato de Cuba quer frear ele. Acha que ele está querendo mudar muito rápido. Então, vocês imaginam o sindicato freando o governo. O governo querendo mudar, o sindicato freando. É inimaginável isso aqui no nosso país. Né? E esse sindicalista me orientou lá para ouvir a rádio de Cuba, num determinado horário, lá que tinha umas palestras lá de Raul e de Fidel, e tinha um debate junto com o presidente do sindicato cubano. Aí ele falou, sabe como é que chama a rádio oficial de Cuba, Reginaldo? Você vai ver. Chama-se Rádio Rebelde, a rádio oficial do governo de Cuba. Então, esses dados que eu estou passando para vocês, é para vocês terem ideia como que um sistema, o CDR seria, só para aprofundar um pouco mais isso. Nós tivemos aqui a Constituição Federal nossa de 88. A última revisão da Constituição cubana foi em 85. Foram vários observadores do Brasil para observar como que os cubanos fizeram a revisão constitucional deles. Dentre os brasileiros que foram observar, estava o Ulisses Guimarães. 3 anos depois, o Ulisses propôs, né, todo mundo sabe a história aí, a nossa Constituição Federal. Ele observou como que Cuba fez a Constituição Federal de Cuba. E, para vocês terem, né, a sequência foi que todos os parlamentares de Cuba participaram da confecção da Constituição, revisão da Constituição cubana. Os parlamentares locais, os equivalentes de vereadores, os parlamentares regionais, os parlamentares nacionais, todos o executivo, e quem arrematou, votou a Constituição cubana em 85 foram os parlamentares nacionais, são 415. Essa Constituição foi submetida aos cubanos.
foram feitas mais de 100 mil assembleias em todo o país. As assembleias em Cuba são equivalentes às nossas audiências públicas. Após passar por todo esse processo, foi aprovada a Constituição de Cuba. Então, para vocês verem como que o sistema democrático de Cuba funciona. Aqui, quase que se chegou a uma coisa, né, mais ou menos, um pouco nisso aí, mas a nossa Constituição não tem a vitalidade, a força democrática que tem a Constituição cubana. Então, esse CDE funciona como uma democracia participativa. Se nós tivermos uma ideia, Cuba, um país de 12 milhões e meio, quase 3 milhões de habitantes, de Havana, à noite, você olha do outro lado da Bahia, você vê Miami, as luzes de Miami. Ao embargo americano aos cubanos, há cerca de 50 anos. Eu cheguei a conversar com vários médicos lá, para vocês terem uma ideia, muito medicamento nós temos no Brasil, não tem em Cuba. Então, muito medicamento da psiquiatria. A Roche comprou a Lilly. A Lilly é uma empresa francesa que inventou o Prozac. A Novartis é americana. A Ciba-Geigy é americana, com capital alemão. Essas empresas não vendem para Cuba. Então, muitos medicamentos que nós temos aqui, não tem lá. Às vezes morrem crianças lá, porque eles não têm um Vocefin, uma Despacilina, amoxicilina. A amoxicilina deles é uma amoxicilina que vem da China. Então, são medicamentos que não têm a mesma potência. Então, a medicina cubana é uma medicina muito preventiva. Todo esse panorama que eu estou colocando para vocês é porque nós estamos aqui em debate, né, um projeto que visa diminuir parlamentares aqui na Câmara. Nós temos que analisar que lá, é lógico, que é um país socialista. O impacto do país socialista na administração pública é muito grande. Por quê? Vocês pensam no nosso país, na época da Copa do Mundo, são bandeiras para a janela, carro com bandeiras. Cuba é assim, dia e noite. O pessoal lá é nacionalista mesmo, há uma grande preocupação com o país e a defesa do regime socialista em Cuba. Eu mostrei uma imagem aqui na semana passada, o 1º de maio, nós estávamos na Praça da Revolução, em Havana. Para vocês terem ideia, lá não é o governo que convoca o 1º de maio, lá não é convocado pelo governo, é convocado pelo sindicato. E quem falou para 1 milhão de pessoas que passou na Praça da Revolução foi o Valdez Fernandes, que é o presidente do Sindicato Cubano. O presidente Raul Castro estava lá, não falou nada, ficou só observando. E o ex-presidente Fidel Castro, está com problema de saúde, não compareceu a esse evento. Então, eu entendo que a gente tem que... quando eu estava em Bogotá, eu participei de uma reunião da Assembleia, né, da Câmara de Vereadores de Bogotá, onde havia uma prestação de contas do prefeito de Bogotá na Câmara, na Assembleia, da Câmara de Vereadores de Bogotá. Eu acho que a nossa democracia está encaminhando ainda, está engatinhando. Não dá para comparar a democracia brasileira com a democracia cubana. Bogotá é conhecida como Atenas das Américas, né? Uma cidade cheia de universidade. Então, nós estamos construindo a nossa democracia. E nós temos que ter uma visão muito mais ampla do que nós temos aqui. Nós temos que reforçar muito ainda os conselhos que existem, reforçar, sim, a democracia participativa e reforçar muito mais a democracia representativa. Agora, a Câmara não depende, eu não estou aqui como vereador porque eu quero. É lógico que quem vota é a população. A população é que escolhe os seus governantes, escolhe os seus representantes. Se há um questionamento da qualidade dos representantes, a população tem que rever, repensar e votar de uma forma que a gente tenha uma representação qualitativa, e eu entendo também que a quantidade é importante. Esse é um panorama que eu espero ter tentado resumir para vocês, né, um pouco da experiência que eu tive lá em Cuba. Muito obrigado.